Irei dar início à palavra de Deus. Eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei se expressar, mas ai de mim se não fosse Deus na minha vida. Ai de ti, homem, mulher que estará sentado orando, se não fosse Deus na tua vida, nada você podia fazer. E você sabe que para chegar na casa do Senhor existe uma guerra tão grande para eu e você não chegar. E por mim eu não estaria aqui hoje, porque a carne, ela fica dizendo: vai hoje não, fica em casa. Aí você começa a pensar dos pecados, dos erros que você cometeu, alguma pessoa que você tratou mal e você não queria fazer isso, e isso vem à tona, irmãos. Você começa a lembrar, aí você coloca na cabeça dúvidas, inseguranças. Mas eu vou para a igreja, mas não vou prestar um culto com excelência. Isso é o inimigo. Há perturbação na alma para a gente não chegar na casa do Senhor. E a gente começa a lembrar dos erros que passou. Mas quando eu olho para a mensagem, para a palavra de Deus, a Bíblia diz que o Senhor diz: dos teus pecados eu não se lembro mais. Não há por que estar trazendo as coisas passadas para a tua vida. Se você ficar remoendo, dando vazão a isso, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu não estou aqui porque eu queria estar, eu estou aqui por amor. Porque sabe o que é amor, irmãos? Não é você fingir uma coisa, é você ir contra a sua vontade, fazer o que agrada a Deus. Isso é amor. Eu não tenho vontade de ir para a igreja e você vai, isso é amor. Eu estou sendo falso. Não, você não está sendo falso, você está sendo amoroso para com Deus. Você está expressando o teu amor, porque você está fazendo aquilo que o teu coração não queria fazer. Então isto é amor. E Deus, Ele conhece o meu e o teu coração. Ele sabe da simplicidade do que você pede a Ele quando você ora, quando você chora. E nós sabemos que nós devemos buscar a Deus e agradar ao Senhor Jesus. E quando a gente se dispôs a fazer as coisas para o reino de Deus, você vai ver o agir de Deus acontecer na tua vida. E você vai ficar: meu Deus, já tão rápido, tão depressa. Eu não esperava por esta bênção, não esperava por esta libertação. E é assim que Deus vai fazer. Quando você está sem vontade de orar e você se ajoelha, embora que você não fale com Deus, mas você se ajoelha e chora, isso é amor, porque você está fazendo o ato para agradar a Deus. Isto é amor. Assim como eu aprendo com a palavra, eu digo aos irmãos, exortando: tenha amor para com o reino de Deus, porque Deus é amor o tempo todo, e Deus cuida de você todo o tempo, e não te abandona, e nunca te abandonará. Glória a Jesus. Irmãos, quero que vocês prestem bastante atenção agora na palavra de Deus, no capítulo 3 da primeira epístola de João, e o versículo 7 em diante. Irei transmitir da melhor maneira possível, simples, fácil compreensão, para que todos nós venhamos entender o que a palavra de Deus ela quer passar para o nosso coração. E diz o título assim, eu quero que vocês repitam comigo, digam assim: os filhos de Deus e os filhos do maligno. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Nesse título está deixando a mensagem está muito clara, que existe dois tipos de filhos, duas qualidades, dois gênios, duas naturezas de filho, e são eles os filhos de Deus e os filhos do maligno.
A gente, quando abre a boca, muitas vezes sem um entendimento, ou você já ouviu alguém falar, e alguém diz assim: todos nós somos filhos de Deus. Mas tenha cuidado, porque a Bíblia está expressando que existem os filhos de Deus e os filhos do maligno. Os filhos de Deus e os filhos do maligno, existe uma diferença, e nós podemos identificar isto na sua conduta, no seu dia a dia, no seu fruto, o fruto que ele ou ela está dando. Uma árvore boa pode produzir fruto ruim? Não. A árvore boa produz fruto bom, excelente e agradável. Uma árvore ruim pode produzir fruto bom? Não. Ela vai produzir um fruto mirrado, um fruto ruim, amargo. Pode ser que até pareça agradável, mas quando você vai analisar aquela obra, você vai perceber que aquela obra é do maligno. Não tem o dedo de Deus ali, não tem a aprovação de Deus ali. E nisto conhecemos quem são os filhos de Deus e os filhos do maligno. Eu não posso abrir a boca e dizer que todos nós somos filhos de Deus, mas se hoje você teve a chance, a oportunidade de abrir o teu coração para Cristo, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, você se torna um filho de Deus, um filho do reino. Agora você está protegido, marcado com o sangue do Cordeiro. Você agora é uma pessoa diferente. Você agora vai procurar se empenhar para agradar a Deus, fazer as coisas referente ao reino de Deus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. A gente, quando era do mundo, a gente pecava muito, a gente não tinha compromisso com nada, nós não estávamos preocupados com a salvação, até porque quando alguém dizia: quer aceitar Jesus, meu jovem? Eu dizia: hoje não, quero não. Ore por mim, irmão, ore por mim, irmã. Eu não quero. Eu vinha para a casa do Senhor, mas eu não sabia nem porque eu estava vindo à casa do Senhor. Eu li a Bíblia, mas nem sabia porque eu estava lendo, mas já era o Senhor trabalhando na minha vida, mas não tinha compromisso com Cristo. Eu não tinha compromisso com o reino de Deus. Eu, depois de um show, eu orava. Eu fazia coisas que não era do agrado do Senhor Jesus. Eu era um filho do maligno. Mas quando eu passei a orar, a ler Bíblia, quando eu passei a entregar, levantar a minha mão: eu quero Jesus, a partir de hoje eu quero mudança, eu me tornei um filho de Deus, um filho do reino. Eu agora estou protegido, você agora está protegido. Há uma diferença de quem serve a Deus de verdade, há uma diferença de quem não serve a Deus. E a gente observa na mensagem de Deus que é bem claro o que Deus está falando para o nosso coração, passando esse grande ensinamento para a gente hoje aprender. E o versículo 7, a gente vai observar o que João está falando, inspirado por Deus. E ele continua dizendo assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Ele está fazendo uma alerta: irmão, irmã, vigie, tenha cuidado, analise, mas não deixe que ninguém vos engane. Porque se a gente observar hoje, o mundo está no erro, na perdição. E quem é o mestre da enganação? Satanás. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E nós temos que ter cuidado para não ser enganado por ninguém. Quando o Espírito de Deus fala ao nosso coração, fala para a gente duvida. E muitas vezes, quando o inimigo usa uma pessoa para falar, alguns da gente até acredita. Por quê? Não está no Espírito. Se tivesse no Espírito, conhecia a voz de Deus, porque a Bíblia diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, se a gente diz que é ovelha de Deus, conhece a voz do nosso pastor,
A gente vai saber que a mensagem vem do alto, vem do céu, vem do trono da graça. Isso não vai trazer dúvida, a dúvida é da carne, é do coração humano, mas a palavra de Deus vai trazer conforto ao nosso coração. Você estava perturbado, vai ficar alegre, vai ficar feliz, é diferente, porque a palavra de Deus exorta a gente, consola, ela traz conforto, traz o alivio que a gente necessita. Tem pessoas que vêm pesada para a casa do Senhor, mas vai sair maneira, porque Deus, Ele tira o fardo do pecado, Ele perdoa o meu e o teu pecado, Ele não quer te perder, mas Ele está investindo em você 24 horas. Eu quero você, meu filho, eu quero você, minha filha. É assim que Deus faz. E Ele diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. A gente tem que estar vigiando 24 horas. Mas eu vou dormir, mas o Espírito de Deus vigia por ti. Mas fique atento para que ninguém vos engane com as palavras, com os ensinamentos errados, porque a estratégia do inimigo, sabe qual é? É estar no nosso meio, disfarçado de crente, para nos atacar, para nos dar o golpe. E se eu e você não vigiar, a gente se acaba, a gente leva a rasteira, a gente vai ser enganado por ele. Mas ainda bem que o Espírito de Deus está aqui para revelar, para mostrar quem é verdadeiro, quem é sincero. Deus, Ele não vai deixar a gente ser enganado, porque Ele sabe a sinceridade do nosso coração, mas Ele delegou essa responsabilidade. Cuidado, os filhos do maligno estão aí, cuidado, não deixe que ninguém vos engane. A gente confia tanto, irmão, na pessoa, no irmão, na irmã, mas ele é falho, ele mente para você, ele quer ver teu mal. Confie no Espírito Santo, é melhor. Confie no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que é melhor. Neste você conta o teu problema, sabendo que ele tem solução, sabendo que ele vai dar jeito na tua situação, porque o homem falha. Eu posso falhar contigo, você pode falhar comigo, mas Jesus nunca falhou e nunca falhará. E ele continua dizendo: aquele que pratica a justiça é o quê? Justo. Então aquele que diz justo, ele vai praticar o que? Justiça. Ele vai fazer o que é certo agora. A gente não vai estar aqui para agradar as pessoas, para fazer o gosto das pessoas, porque a gente, ser humano, é assim, irmãos. No trabalho, em casa, na igreja, seja em qualquer lugar, se eu for falar a verdade, alguém vai se magoar. Mas você não diz que é justo? Tem que aplicar a punição, aplique a punição. Seja justo, porque quem é justo pratica a justiça, ele vai fazer o que é certo. Não, eu não vou falar, senão ele vai sair. Não, ele vai ficar chateado comigo. O problema, seja justo. É para punir, puna. Se for para abençoar, abençoe, mas seja justo. João está dizendo aqui, olha, aquele que é justo pratica a justiça, assim como ele é. Quem é ele? Jesus. Jesus não é justo, irmãos? Seja justo também. A gente, ser humano, tem o costume de dizer que Deus é amor. É verdade, Deus é amor, mas amor sem justiça, para mim, não é amor. Amor com justiça anda junto. A gente diz: eu amo meu filho, aí você vai fazer tudo o que ele quer? Sim ou não? Não, não pode. Onde está a justiça aí? Mas o Senhor disse que temos que amar, irmão, é verdade, mas cuidado aí, para não estar distorcendo a palavra. Eu amo seu filho, mas o amor que você tem não vai botar ele para baixo não, irmãos, vai ajudar ele, junto com a justiça. A gente pensa que está fazendo um certo para o nosso filho, mas está matando ele. Será que Deus é assim? Não. Se Ele é justo, Ele vai praticar a justiça. Se eu errei, Deus vai me punir pelos meus erros, pelos meus pecados. Ele está dizendo: imite a Ele, imite a Deus, imite a Jesus, imite ao Espírito Santo. Se Ele é justo, Ele pratica a justiça, então façam como Ele. Claro que a gente não é Deus, a gente não é Espírito Santo, mas a gente tem um imitador, porque Ele diz: imitem a mim, faça como eu faço.
Jesus veio aqui na terra, se manifestou em carne e osso, sem pecado, mas ele sempre foi justo no que falou. Ele sempre foi justo na sua conduta e não negou isso. Ele é amor, mas também é justiça. Amor e justiça andam juntos. A mãe que ama sem justiça é falsa. O pai que ama sem justiça é falso. Amigos de trabalhos que amam sem a justiça são todos falsos, porque tem que ter a justiça. Irmão, o Senhor está falando isso, não é eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Ele está me ensinando e te ensinando a ser justo, a praticar a justiça, imitar a Deus. Eu não sou o super crente, eu erro também. Eu tenho minhas falhas, eu tenho os meus momentos, mas para isso nós devemos lutar para agradar ao Senhor Jesus. Como ele diz, aquele que pratica, versículo 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Essa é uma palavra aqui, é muito forte. Aí você pergunta, mas irmão, eu aceitei a Jesus, mas eu ainda peco. Aí quer dizer que você procede do diabo, é filho do diabo? Não. Existe uma diferença aí. Quando eu era do mundo, eu fazia o que eu queria, o que eu tenho desejo de fazer. Pecado. Bebia, ia para show, falava palavrões, essas coisas. Mas quando eu aceitei e voltei para os caminhos de Deus, eu me tornei um filho de Deus. Mas agora remido, vocês agora são remidos. Não quer dizer que você não vai pecar, mas você vai pecar. Mas a intensidade de pecado que você praticava, ela vai recair bastante. Pode ser que você pecava 100%, agora você tem 15% de justiça aí no teu coração, porque 100% justo aí você não vai conseguir ser. A justiça é 100%, só iremos alcançar se você for até o final, para Deus transformar o nosso corpo. Aí sim eu serei justo, o meu corpo justo, a minha imagem íntegra justa 100%. Mas quando eu estiver aqui na terra, eu sou pecador. Você é pecador, mas porém agora remido, lavado com o sangue do Cordeiro. Você tem compromisso com Deus agora, você conhece a verdade. O que você fazia, você não faz mais. Então a intensidade de pecado que você praticava recaiu muito, bastante. Eu não minto. Mentira, já está pecando. A carne humana é mentirosa, irmãos. A tendência do homem é errar, é falhar. Eu não minto para o meu irmão, tudo bem, mas não deixa de ser pecador. O único que veio aqui na terra, levou cruz, foi Jesus, mas não tinha pecado. O pecado que ele carregou foi meu e teu. Então a gente, eu e você que tem muita vergonha aqui, ó, e diz: Senhor, o culpado foi a gente. A cruz que o Senhor carregou foi por minha causa, foi por causa da humanidade toda, e o Senhor carregou aquela cruz. Obrigado, Pai, por hoje o Senhor nos dar a oportunidade de uma regeneração, de uma reconciliação com Deus, porque Ele via que a gente estava perdido, estava na beira do poço, do precipício. Por isso se manifestou o Filho de Deus para me salvar e para te salvar. Por isso que você hoje é um instrumento de Deus, um vaso de Deus, um filho de Deus, uma filha de Deus. Ai daquele que falar mal de ti, porque Deus tem ciúme. Deus, ele tem ciúme, tem zelo pelos seus filhos. É um zelo, é um ciúme de zelo. Ele nos guarda e nos protege. Olha o que diz a Bíblia 8: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Oh Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por mandar o teu Filho Jesus para destruir
as obras do pecado. O inimigo, ele só pode pensar em destruir a gente, porque a gente está guardado. Deus quebrou a obra dele. Pode ser que o meu corpo e o teu corpo pereça, mas o espírito está guardado em Cristo. É o mais valioso, é o que importa, é isso. Glória a Deus, por Deus nos amar tanto assim, com esse amor grandioso. Versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Essa mensagem é boa, também é forte. Ele está dizendo: aquele que é nascido, gerado de Deus, não vive na prática do pecado. Você aceitou a Jesus e você peca ainda? Peca. Eu peco, irmãos. Se eu dizer que eu não peco, eu estou sendo mentiroso. Mas, como eu falei, a intensidade que eu fazia, eu deixei de lado. Só que a gente tem que lutar para vencer certas coisas. Pela graça e misericórdia do Senhor, eu vou completar aí 9 anos que eu estou seguindo os caminhos de Jesus. Eu não sei quantos anos você tem de caminhada com Cristo, mas mesmo assim, eu tinha coisas que precisavam ser tiradas da minha vida, e todo dia eu orava: Deus, tira isso de mim, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me liberta. E passei anos assim. Eu não estava aguentando essa situação mais. Sabe, irmãos, quando alguma coisa cola na tua pele, e se você puxar de vez, vai arrancar o couro e vai doer. Era assim que eu estava. Mas o tempo todo Deus estava me tratando. Você pode ser que esteja desse mesmo jeito que eu estava, mas Deus está tratando o teu coração. Ele sabe o momento certo de tirar aquilo que te magoa, aquilo que te machuca, aquela pressão, aquela opressão que está em você, aquela luta espiritual. Porque eu dizia: Deus, eu não quero ser assim. E quando eu errava, eu disse: Deus, me perdoa, eu não quero isso. E chegou um momento na minha vida, eu liberei um perdão, eu fui liberto. Eu entendi que o perdão é uma chave para a libertação. Então, se você tem a chance, a oportunidade de perdoar o teu irmão, a tua irmã, aquele que te fez mal, perdoe, porque nesse perdão Deus libera a chave e você é liberto de algo que você está pedindo a Deus. Isto me ensina para eu liberar o perdão de todo o meu coração, porque eu não quero estar cheio de coisas que ainda afligem a minha alma, mesmo sendo evangélico. Porque aquele que diz que não tem nada, eu creio que ele está mentindo. Todos nós precisamos de uma mudança. Eu preciso todo dia, vocês precisam de uma mudança todos os dias. Por quê? Nós não somos perfeitos. Perfeito só Cristo Jesus. Por isso que ele aperfeiçoa os vasos dele. Por isso que ele lapida aquela pedra bruta que é eu e você todos os dias, para nos ensinar a ser manso, como os homens de Deus, como as mulheres de Deus foram no passado. Versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. É uma palavra muito forte, irmãos. E a gente sabe, vocês sabem que dentro da gente existe um homem, sabia disso? Eu não estou falando do Espírito Santo, mas o homem velho. Esse homem velho faz de tudo para a gente fazer as coisas contrárias ao Espírito Santo de Deus e entristecer o Espírito Santo de Deus. Esse homem velho se levanta tão rápido por uma falha que a gente pratica. Irmão, como é que eu faço para matar ele? Não vai matar ele. Você tem que amortecer ele. Como é que a gente amortece? Eu vou te dizer:
é uma coisa que Ele não quer que você faça. Peça perdão, ame, ore, leia a Bíblia, vá para a casa do Senhor Jesus, seja sincero, verdadeiro, faça as coisas sem aparecer, mas faça para Deus. Tudo isso é a receita que eu estou dando aqui, viu, irmãos? Tudo isto é receita para você adormecer o velho homem, porque ele quer se levantar. Mas quando você faz essas coisas, quando você agrada a Deus, você adormece ele. Aí você fica no ponto que Deus quer. É isso, meu filho, muito bem. Eu te dou força, te dou graça, te ajudo, te sustento, tomo pela tua mão, eu sou contigo. Aí você fica no ponto que Deus quer, no ponto que o Espírito de Deus quer, porque a Bíblia diz: se você é nascido, pare de praticar isto. Mas a gente pratica uma coisa aqui, uma coisa ali, mas vamos lutar para isso. A gente tem que fazer como o Paulo fez, o apóstolo Paulo: guardei a carreira, guardei a fé. O que está me esperando agora é a coroa da justiça que Deus reservou para os seus santos. Eu fui até o final, completei a minha carreira. O nosso pensamento deve ser esse, irmãos, porque as coisas da terra passam, a nossa família passa, o trabalho passa, o carro passa, tudo passa, a igreja passa, mas Deus disse: a minha palavra não vai se passar. Ela vai permanecer viva e eficaz para todo sempre. A gente vai se passar, o nosso corpo vai se acabar, mas o Espírito de Deus, a palavra de Deus, essa não vai se acabar, irmãos. Essa vai permanecer para sempre. Peça a Deus a mortificação do teu corpo, para você vencer, suportar as lutas e as batalhas da vida. Versículo 10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Meu Jesus, olha o que Deus está falando: pratique a justiça e ame o seu irmão. Ah, irmão, mas ele fez isso. Mas Deus está mandando: ame ele. Senão o velho homem vai se levantar na sua vida e você vai quebrar as pernas. É melhor amar do que você desequilibrar, irmãos, e fazer besteira. Deus não quer perder a tua vida, então Ele está ensinando: ame seu irmão e seja justo. Mas quem pecou fui ele, Senhor. Ele que vem a pedir perdão. Ei, filho, mas com Deus não funciona assim não. Se ele te magoou, é você que pede perdão. Muitas vezes Deus faz isso. Aconteceu comigo. Um jovem de infância, meu colega, teve uma discussão, ficamos sem se falar. Eu aceitei a Jesus, logo depois ele aceitou a Jesus. Eu disse: meu Deus do céu, agora pronto. E já que agora a gente é crente, me dá uma oportunidade para eu pedir perdão. Eu sei que foi ele, mas o Espírito Santo de Deus estava me cobrando: peça perdão a ele. Tive a primeira chance, perdi. Senhor, me dá outra chance, Senhor. Fui para a casa do Senhor, desci. Eu moro em ladeira, é terrível morar em ladeira, mas obrigado, Senhor. Desci as escadas e quando vi ele de frente comigo, o coração bateu tanto, acelerado. Isso vai ser hoje, Pai amado. Quando eu vi ele, eu disse: ei, vem cá, varão, quero falar um negócio contigo. Eu sou crente, tu agora é crente, e a gente não pode ficar sem se falar. Se eu te fiz algum mal, tu me perdoa em nome de Jesus. Ele disse: nada, está perdoado. Eu sou glória. E Deus quebrou o mal. Tu viste alguma coisa, irmão? Eu não vi não, mas no momento eu acredito. Claro que existe a guerra espiritual tremenda para eu não pedir um perdão, para eu não liberar um perdão. E quando eu libero um perdão, eu ganho um ponto no reino de Deus. Você se torna mais forte. Quando alguém pensar que você vai dizer não, aí você diz sim. Deus ensina a você.